Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, do terceiro franciscano, irmão penitente de Assis. Lá você encontra textos, você encontra vídeos, biografia de santos, história, curiosidade, tudo relacionado à mística franciscana. Aproveitando, faço um convite para conhecer as nossas fraternidades espalhadas por todo esse mundo aí afora, levando Cristo, a Boa Nova, na maneira de nosso fundador, nosso pai seráfico, São Francisco de Assis. Lá será bem acolhido, você que é solteiro, que casado, viúvo, idoso, jovem. Lá será sempre uma casa de acolhida, de atenção, de amizade sadia, de encontro com Deus. Venha fazer parte, você leigo, você do clero secular. E agora vamos dar continuidade aos vídeos sobre os milagres de Santa Clara. Hoje vamos falar do devido tema, do milagre da expulsão de demônios. Então vamos lá. Não é de admirar que a oração de Clara tivesse força contra a malícia dos homens, se incendiava até os demônios. Uma mulher devota da diocese de Pisa veio uma vez ao lugar para agradecer a Deus e a Santa Clara, porque por seus méritos foram libertadas de 5 demônios, por ocasião de sua expulsão. Os demônios confessaram que as orações de Santa Clara os incendiaram e o expulsaram da possessão daquele pequeno vaso. Não foi sem motivo que o senhor Papa Gregório tinha uma admirável confiança nas orações dessa santa, das quais provara eficaz virtude, sendo bispo de Hóstias, ou mesmo quando já elevado ao trono apostólico. Muitas vezes, ao surgir uma nova dificuldade, como é costume suplicante, dirigiu-se por carta à dita Virgem e pediu orações, e não deixou de provar seu auxílio. Certamente é algo a ser imitado, tanto pela humildade Eita, essa palavra aqui tá difícil, viu? Vamos lá. Conspícua. Tanto pela humildade conspícua, como quando, com todo o empenho, o vigário de Cristo solicitou à serva de Cristo a sua ajuda, e recomendou suas virtudes também. Sábia, com certeza, o que pode o amor, e quão livre apareceu para a Virgem puras o acesso ao consistório da majestade. Se o Rei dos céus entrega-se ele mesmo aos que ama com fervor, o que não há de conceder se convém aos que rogam com sua devoção. Peço perdão que aqui e acolá eu enganchava em algumas palavras. A minha vista também não é uma das melhores. Espero no fim do ano ou no começo do ano já fazer a cirurgia da catarata do olho esquerdo. Mas tenham paciência, viu, com esse pobrezinho aqui. Pobrezinho franciscano terceiro. Pois bem, esse texto é aqui das fontes franciscanas. Olha aqui dá para ver, tá um contrário aí, né? Mas aqui as fontes franciscanas. Estou falando sobre os milagres de Santa Clara. E hoje falamos da libertação dessa devota de Santa Clara de 5 demônios que a atormentavam. E também fala do auxílio que Clara dava, a assistência que Clara dava ao bispo de Hóstia, que depois se tornou um papa naquele período. A importância da oração. Clara era uma pessoa de profunda oração. Ela tinha uma intimidade profunda com Deus. Era uma pessoa mística. E muitas pessoas confiavam nela porque ela tinha essa aproximação.
ela tinha acesso aos mistérios, ela tinha acesso a certa profundeza espirituais que de alguma forma ela conseguia ser agraciada. Então muitas pessoas iam ao seu auxílio, tanto viva como depois pós a sua morte. Muitos iam ao seu sepulcro rezar, pedir graça, pedir curas. E a respeito dos demônios, é um assunto um pouco delicado, né? Hoje a ciência moderna, sabemos que nem tudo aquilo que acontecia com os seres humanos era demônio, né? Porque naquela época a gente não tinha a ciência que a gente tem hoje. Então bastava uma febre para dizer que era uma ação demoníaca, né? A epilepsia em si já era a própria possessão demoníaca, né? Então hoje a ciência consegue distinguir o que pode ser um problema, o que é patológico, e o que pode ser sobrenatural. Então, diante dessa situação, o importante é a gente perceber e ter o senso crítico de todas as dificuldades que acontecem em nossas vidas ou daqueles que procuram nosso auxílio. Às vezes, uma orientação errada faz tudo desabar, né? Cair por terra. Algo que poderia ser resolvido, o que pode acontecer é ter uma piora mais significativa. Então, o cristão em si ele tem que ter muita criticidade. Ele tem que ter o pé no chão, não pode ser uma pessoa alienada, se levando pelo sentimentalismo barato. Não. Ele tem que ter uma intimidade com Deus, precisa maturidade, ter um olhar clínico da situação, ter o foco para não errar o alvo. E Clara era uma pessoa de silêncio, a Clara era uma pessoa de resguardar-se a uma experiência profunda da sua forma silenciosa. E muitas graças eram conquistadas por intermédio de Santa Clara. Mas trazendo para o nosso dia a dia, a gente tem que ter esse olhar. Porque se a gente observa que alguém procura uma ajuda, primeiramente, isso é a própria orientação da igreja. Se alguém tem algum problema e procura a igreja, algum grupo de oração, a orientação que o bispo dá de uma diocese é primeiro procurar um profissional de saúde, se for um profissional psiquiátrico, para ver se aquilo ali não é uma patologia. Se realmente a ciência não identificar o que há de anormal naquela pessoa, aí sim a gente já começa a buscar identificar alguns sinais que pode ser sobrenatural, mas isso é numa escala mínima. É muito raro, muito atípico você encontrar verdadeiramente uma possessão, né? Algo sobrenatural. Normalmente, quase seus 99% são problemas psicológicos, são problemas que está relacionado à mente da pessoa, ao psicológico da pessoa, né? Então, o importante diante de tudo isso é ter uma vida de oração, dar a orientação correta para aquela pessoa. A atenção em si já cura muitas pessoas. Um diálogo franco, atencioso, muitas das vezes é o que a pessoa precisa para ser curada, né? E quando há de ser algo sobrenatural, se a pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa mística, ele não há de temer aquela situação. Ele sabe quem é que é verdadeiramente poderoso. Ele sabe verdadeiramente quem se posiciona diante dessa situação. O inimigo em si, ele se alimenta do medo, da insegurança da pessoa. A gente pode também observar que essas forças negativas, ela é alimentada pelo próprio ser humano. Ela é alimentada de tal forma que o chega ao dominar, né? É assim com os vícios. Quem garante que os vícios não é ação maléfica direta do próprio demônio, né? Então, se a pessoa se alimenta daquilo, achando que aquilo ali não vai o dominar, vai chegar a um ponto que ele vai estar totalmente
escravo, compulsivo daquela situação. Quantas pessoas destroem a sua vida por um simples gozo, né? Aquele desejo o dominou de tal forma que ele não tem controle nem das suas próprias atitudes, nem da sua própria razão. Então Clara nos mostra nesse texto, desse milagre que aconteceu com essa mulher que o libertou de 5 demônios, que é necessário ter uma vida de oração, que é necessário ter uma intimidade com Deus. E só é possível isso de dentro para fora. Você tem que mergulhar no seu deserto, nas suas misérias, se trabalhar, se curar, encontrar o Cristo por excelência no jardim, no bosque, que se faz presente nesse deserto, nesse oásis, para aí sim, comunhão da alma com Cristo, você ter uma segurança por saber que não está só. Você sabe que Cristo se manifesta em você. E se Ele se manifesta em você, você é um novo Cristo, um cristão. E isso só é possível através do Espírito Santo. Aí sim, você é um arauto do Evangelho. Você pode orientar, dar conselho. Se você não tem a capacidade para ajudar aquele irmão, você sabe apontar para onde aquela pessoa pode ir. Talvez no primeiro momento não é um sacerdote. Talvez no primeiro momento seja um médico, um psiquiatra. Devemos ser humildes e devemos também ser muito pé no chão para não se levar por ficção, por historinhas. Devemos ter maturidade. Não deixar se levar pelo emocional, mas sim pela razão. Para não destruir almas, porque viemos ao mundo para ajudar a resgatar essas almas. Por isso devemos ter muita responsabilidade nas nossas atitudes. Amém? Quero agradecer a todos que estão presentes. Vilma, Souza, Católicos, Campina, Ivânia e muitos mais. Se sentam bem-vindos, pessoal. Estou falando sobre os milagres de Santa Clara. Eu sempre fazia a câmera normal, mas deu problema. Estou fazendo ao vivo aqui pelo Instagram, mas vou ver depois como é que eu posso editar. Amém? Faço novamente o convite. Vá no canal do YouTube, procure por Partilha Franciscana. Lá você vai encontrar muitas informações sobre a espiritualidade franciscana. Paz e bem, Santa Clara